Fala pessoal, bem-vindos à nossa explicação de hoje. Olha, nós vamos embarcar agora numa jornada que é absolutamente fascinante. A gente vai sair direto lá da Idade Média e pular para a Era Moderna para entender passo a passo como o nosso mundo se conectou pela primeiríssima vez. Para quem já parou para pensar como continentes totalmente isolados começaram a trocar produtos, cultura e até tecnologia, bom, esse é o momento exato em que tudo isso deu a largada. É a história real de como o mundo globalizado foi construído. E para nossa investigação de hoje, o roteiro é bem direto. Vamos passar por 1. O problema das especiarias. 2. A tecnologia de navegação. 3. O sistema mercantilista. 4. A concorrência global. 5. O impacto no mundo. E, para fechar, 6. O novo eixo global. Beleza? Vamos mergulhar nisso e entender qual foi a grande crise inicial que causou tudo isso. Parte 1. O problema das especiarias, o bloqueio do Oriente. Imaginem a cena, século XV. De um lado a Europa, do outro a Ásia. E bem no meio do caminho, um obstáculo gigante. Olhem só para este mapa. Naquela época, as famosas especiarias do Oriente, tipo a pimenta, o cravo, a canela, elas não serviam só para deixar a comida gostosa, não. Elas eram literalmente a salvação para conservar as carnes muito, mas muito antes de alguém sonhar em inventar a geladeira. Elas valiam tanto quanto o ouro. Só que a Europa bateu de frente com uma crise de abastecimento absurda. Existia um duplo monopólio rolando ali. O Império Otomano bloqueou as rotas de terra e as cidades italianas, como Veneza e Gênova, controlavam tudo pelo mar Mediterrâneo. O resultado disso? Os preços foram parar nas alturas. O pessoal na Europa precisava de um plano B urgente para chegar nas Índias pelo mar. Era uma questão de pura sobrevivência econômica. E aí entramos na parte 2. Tecnologia de navegação. Ferramentas dos oceanos. O problema prático era enorme. Como atravessar oceanos gigantes, perigosos e totalmente desconhecidos? Pensem que a navegação até então era costeira, o pessoal ia sempre beirando a praia. Para ir para o mar aberto, foi preciso inventar uma engenharia oceânica que, para a época, era pura ficção científica. Basicamente, 3 grandes inovações mudaram tudo. Primeiro, a caravela latina. Era um navio bem mais leve, com velas triangulares que permitiam uma mágica chamada navegar em zigue-zague contra o vento. Segundo, a bússola, uma invenção lá do Oriente que era essencial para ninguém rodar em círculos. E terceiro, os instrumentos para olhar para o céu, como o astrolábio e o quadrante, eles eram tipo GPS do século XV, ajudando os marinheiros a saberem a latitude exata no meio do nada. Agora, o que é bem legal de observar aqui é como essas 3 ferramentas conversavam perfeitamente entre si. A bússola mostrava para onde o navio estava indo, o astrolábio dizia onde eles estavam no mapa, e a caravela era um motor que aguentava o tranco independentemente do vento. Foi essa combinação exata que transformou as viagenzinhas curtas nas maiores aventuras épicas da humanidade até então. O que nos leva à parte 3, o sistema mercantilista, o motor da riqueza. Porque, construir dezenas de caravelas e mandar para o mar não saía barato. Quem pagava essa conta era o Estado, usando uma estrutura econômica bem rígida. O nome desse sistema é mercantilismo. Vamos gravar bem esse conceito, de um jeito bem simples. Naquela época, o poder de um país não era medido pelo bem-estar das pessoas, mas pela quantidade exata de ouro e prata guardada no cofre do rei. Era só isso. Tudo que o governo fazia tinha um único foco: aumentar esse tesouro a qualquer custo. E como eles faziam essa mágica acontecer? Pensem no mercantilismo como uma máquina pesada, com 4 engrenagens girando juntas. A primeira é acumular metais preciosos, ouro e prata. Para conseguir isso, a segunda engrenagem entrava em ação, a balança comercial favorável, ou seja, vender muito e comprar quase nada de fora. A terceira engrenagem era ter colônias, que serviam exclusivamente como fazendas gigantes para mandar matéria-prima barata para a Europa. E a quarta era o protecionismo, que basicamente metia impostos absurdos em qualquer produto estrangeiro para proteger quem produzia lá dentro. Era esse motor que financiava as caravelas. Parte 4. Concorrência global, quebrando o monopólio. Com montanhas de dinheiro em jogo, não demorou nadinha para as nações europeias começarem a brigar feio pelo controle das novas rotas e das terras que iam achando. Dê uma olhada na sacada de Portugal neste mapa. Em 1494, espanhóis e portugueses assinaram o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo no meio. Mas percebam o detalhe. Portugal bateu o pé para empurrar essa linha imaginária bem mais para a esquerda, para 370 léguas a oeste. Por quê?
porque eles precisavam de muito espaço no Oceano Atlântico para pegar as correntes de vento certas, uma manobra chamada Volta do Mar, para conseguir contornar a África. E fazendo isso, eles de forma muito estratégica garantiram no papel as terras onde hoje é o Brasil, bem antes do descobrimento oficial lá em 1500, uma jogada de mestre total num tabuleiro global. Mas a festa particular de Portugal e Espanha não ia durar para sempre. Enquanto eles mantinham aquele modelo super rígido onde o rei controlava tudo, focado em cavar ouro e prata, a galera do norte da Europa, tipo Inglaterra, França e Holanda, inovou. Eles criaram as primeiras companhias de comércio privadas. Em vez do rei pagar sozinho, eles juntavam dinheiro de vários investidores para financiar as viagens. E, em vez de só extrair riquezas, eles também começaram a povoar essas novas colônias. Era o começo de uma visão bem mais empresarial, que bateu de frente com o sistema antigo. Vamos para a parte 5, o impacto no mundo, intercâmbios biológicos e custos humanos, porque todo esse avanço tecnológico e econômico teve um preço humano e ambiental gigantesco, e a gente precisa encarar os fatos de frente. O que rolou a partir de 1492 foi um verdadeiro choque biológico global. Pensem que coisas como a batata e o milho saíram aqui das Américas, foram parar na Europa e literalmente acabaram com a fome de milhões de pessoas por lá. A população explodiu. Do outro lado, os europeus trouxeram trigo, cavalos, mas também trouxeram doenças invisíveis e letais, como varíola e sarampo. E o resultado trágico disso foi que essas doenças varreram do mapa milhões de indígenas que simplesmente não tinham nenhuma defesa no corpo contra esses vírus. Foi uma colisão biológica sem comparação na história. E a gente não pode deixar de falar do lado mais brutal dessa economia, que é o comércio triangular. O fato é muito direto. Toda essa montanha de riqueza acumulada lá na Europa só foi possível através de extrema exploração humana. O sequestro sistemático de milhões de africanos, tirados de suas terras para trabalhar à força nas plantações das Américas, era a principal engrenagem que mantinha esse motor girando. Sem esse trabalho forçado, as fortunas geradas pelo açúcar, pelo algodão e pelo tabaco simplesmente não existiriam daquela forma. É um fato histórico inescapável. E chegamos à parte 6, o novo eixo global, uma mudança de poder. A consequência final de todas essas caravelas, bússolas, trocas e tragédias foi que o mapa do poder no mundo mudou de endereço. Olhar para esses dois mapas juntos explica tudo. Em 1450, o mar Mediterrâneo era o lugar para se estar, o centro do comércio europeu. Mas pula para 1650, a expansão marítima quebrou milhares de anos de domínio do Mediterrâneo. O centro de gravidade do mundo capotou e foi parar no Oceano Atlântico. Quem controlava as rotas atlânticas controlava a nova economia global e, claro, fundava as bases do mundo moderno que a gente conhece até hoje. Para resumir esse gigantesco antes e depois, é só olhar para essa transição. A gente deixou para trás as pequenas economias locais de feudos e entrou no mercado global conectado pelo mercantilismo. A política saiu de pequenos reinos fracos para impérios absolutistas gigantes. A tecnologia deu um salto das canoas e pequenos barcos na costa para a engenharia de ponta, cruzando oceanos inteiros. E os negócios deixaram de ser pequenas oficinas de artesãos e viraram super companhias de comércio, as primeiras mega empresas da história. O que deixa a gente com uma pergunta final muito boa para pensar. Aquele período das caravelas e descobrimentos não é só uma história que ficou presa no passado. É a fundação absoluta do sistema que a gente vive hoje. Então pensem o seguinte, quando a gente olha para os idiomas que falamos, para os países que são muito ricos e os que são muito pobres, como é que esses mapas, desenhados lá atrás, entre 1415 e 1650, ainda controlam e ditam as regras do mundo atual? É de explodir a cabeça, né? Fica a reflexão para vocês. A gente se vê na nossa próxima explicação.